Vamos lá, irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia para conosco e porque o Senhor fez de nós o seu povo. Abençoa-nos agora, Senhor, instrui-nos com tua palavra e teu ensino. Nos ajuda a te glorificar, aprendendo a ler as Escrituras de forma mais atenta e de forma mais proveitosa para a nossa alma. Em nome de Cristo. Amém. Bom, irmãos, eu comentei 2 semanas atrás, né, quando ensinei essa classe aqui da última vez, obrigado, que nós estávamos iniciando uma série, não sei quanto tempo vai durar, não sei quantas vezes eu vou ter a oportunidade de ensiná-los aqui nessa classe, mas a gente vai explorar um pouco a ideia de como ler as Escrituras com proveito, né, de como tirar proveito da nossa leitura bíblica. O que nós fizemos na primeira aula foram 2 coisas. Primeiro, e ambas tiradas lá do nosso Catecismo Maior. O Catecismo Maior, na pergunta 156, nos ensina que todos os homens devem ler a Bíblia em particular e com as suas famílias. Então, é um dever nosso ler a Bíblia, certo? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é como ler as Escrituras, que está lá na pergunta 157. Como a palavra de Deus deve ser lida? As Santas Escrituras devem ser lidas com a alta e reverente estima, com a firme persuasão de serem elas a própria palavra de Deus, e de que somente Ele pode habilitar-nos a entendê-las, com desejo de conhecer, crer e obedecer à vontade de Deus, nelas revelada, com a diligência e atenção ao seu conteúdo e propósito, com meditação, aplicação, abnegação própria e oração. E aí existe uma expressão e 2 palavras nessa resposta que são a base do que a gente vai fazer daqui por diante. O catecismo nos diz que nós devemos ler as Escrituras com diligência e atenção a quê? Ao conteúdo e ao propósito de cada passagem que a gente lê. Então, a gente precisa entender, então, como é que eu posso entender o conteúdo da Bíblia e como eu posso entender o propósito de cada passagem em particular. A gente abre a Bíblia, seja no livro de Gênesis, no livro de Provérbios, no livro de Salmos, nos Evangelhos, nas cartas, no Apocalipse. A gente abre a Bíblia e a gente lê. E a gente quer tirar proveito, a gente quer aprender, a gente quer ser edificado, a gente quer aplicar para a nossa vida. Mas como fazer isso? Eu preciso entender qual é o propósito do autor, né, ao escrever aquela porção inspirado pelo Espírito Santo. E aí, para a gente entender bem o conteúdo e propósito de uma passagem particular das Escrituras, uma das coisas que a gente precisa fazer é entender que tipo de gênero literário a gente está lendo. Por quê? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Duas frases que falam sobre fogo. Uma delas lá no famoso poema de Luís de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. E outra tirada lá do livro de Êxodo, capítulo 3. A sarça ardia e não se consumia. Dois fogos ardendo. Como é que eu sei que o fogo de Camões é metafórico e como é que eu sei que o fogo da sarça é literal? Porque eu poderia dizer, não, veja, essa ideia de que a sarça pegava fogo, isso é uma metáfora, não aconteceu de verdade. Como é que eu sei que aconteceu literalmente? Eu sei porque, a principal razão que eu sei é porque o texto que eu estou lendo não é uma poesia, não é um texto apocalíptico, um texto simbólico, não é uma alegoria, mas a história da sarça está dentro de uma porção das Escrituras cujo gênero é narrativa histórica. Então, o que nós temos ali no livro de Êxodo pelo menos na maior parte do livro de Êxodo, é narrativa histórica. Então, se eu estou diante de uma narrativa histórica, a menos que eu tenha uma razão dada pelo texto para entender que aquilo ali é uma figura de linguagem, que aquilo ali é uma metáfora, etc., eu devo acreditar que o autor escreveu aquilo com a intenção de relatar um fato histórico. Então, o gênero do texto que eu estou lendo é importante para eu entender o conteúdo e o propósito daquela passagem em particular. E aí hoje eu quero começar justamente pelas narrativas históricas do Antigo Testamento. Como ler com proveito as narrativas históricas do Antigo Testamento. E por que começar por essas narrativas? Primeiro porque é por onde a Bíblia começa, né? O livro de Gênesis é um livro de narrativas históricas. Segundo porque
o Antigo Testamento, ele representa 3/4 da Bíblia, 75%, se você for ver o volume, né? Então, o Novo Testamento vai ser mais ou menos 1/3 das páginas, e 1/4 das páginas, e 3/4 são Antigo Testamento. E dentro do Antigo Testamento, qual é o gênero literário mais comum? Narrativa histórica. 40% do Antigo Testamento é de narrativas. Então, 1/3 de toda a Bíblia é narrativa hebraica, certo? Narrativa do Antigo Testamento. Então, Gênesis todo ele narrativa. Êxodo é narrativa até a gente chegar na porção da lei, né, quando deixa de ser narrativa histórica por um período e se torna legislação, ou textos de mandamentos, né? A gente vai ver isso mais para frente. O restante do Pentateuco também tem porções narrativas. Levítico tem porções narrativas, embora bem menos, mas Número tem em grande parte narrativa. Deuteronômio é em boa parte narrativa. Depois a gente vai Josué e Juízes, narrativas. Rute é narrativa. 1ª e 2ª Samuel é narrativa. 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Esdras, Neemias. Boa parte do livro de Daniel, como a gente viu até o capítulo 6. Jonas. São todos narrativas históricas. E uma das coisas que a gente precisa entender uma das coisas que torna importante a gente começar pelas narrativas históricas do Antigo Testamento, é que apesar dessas narrativas parecerem estranhas e distantes de nós, elas são parte da nossa história, certo? A gente lê o Antigo Testamento, a gente lê o livro de Gênesis e a gente vê nomes de cidades que a gente nunca viu, rios que a gente não sabe onde fica, um monte de coisa que a gente não entende. Parece que é um mundo diferente do nosso mundo, e em grande medida mas ao mesmo tempo é parte da nossa história espiritual. Um autor diz o seguinte: se você é um cristão, o Velho Testamento é a sua história espiritual. As promessas e o chamado de Deus a Israel são historicamente as suas promessas e o seu chamado. Contudo, ele continua, em nossa experiência, as pessoas forçam interpretações e aplicações incorretas das porções narrativas da Bíblia, tanto quanto ou até mais do que fazem com as demais partes. O valor e significado pretendidos pelo autor são substituídos por ideias incorporadas ao texto em vez de extraídas do texto. Então, a gente quer aprender a ler as narrativas bíblicas para que, quando a gente lê essas narrativas, a gente consiga extrair o significado delas para a nossa vida e não importar para dentro delas o nosso significado. A gente quer ouvir o que Deus tem para falar conosco e não ouvir as nossas próprias ideias usando como base o texto do Antigo Testamento. Então, a gente vai tentar fazer isso. Provavelmente não vou terminar hoje esse estudo sobre as narrativas do Antigo Testamento, mas a gente quer, então, entender como ler essas narrativas. E aí, deixa eu só fazer um alerta. Se você pegar um livro que fala sobre isso, um livro que fala sobre como ler a Bíblia, um livro que fala sobre como interpretar a Bíblia, infelizmente, às vezes, não é sempre, mas às vezes, a abordagem que o autor vai ensinar é o que eu vou chamar de uma abordagem ao redor do texto. Então, o que é que ele vai ensinar? Ele vai ensinar você a entender quem é o autor do texto, a entender em que data o texto foi escrito, quem são os destinatários daquele texto, qual é o contexto histórico, geográfico, etc. E essas coisas são importantes, é bom aprender sobre elas. Mas antes de aprender coisas que estão ao redor do texto, nós precisamos nos familiarizar com o texto. Certo? Então, o nosso principal objetivo com esses estudos, tanto hoje quanto tudo mais que nós pudermos fazer dentro desse tema, é que nos ajudar a ter um conhecimento prático, funcional, das próprias narrativas bíblicas, com uma consciência de como essas narrativas se enquadram no contexto bíblico mais amplo. Muita gente sabe muita coisa sobre o pano de fundo, quem escreveu o livro, em que data ele foi escrito e assim por diante, mas não tem um conhecimento prático da própria Escritura. Então, eu quero encorajar os irmãos a uma outra abordagem, que é uma abordagem no texto, não ao redor do texto, mas no texto, onde a gente vai ler as Escrituras e tentar, a partir das palavras, entender um pouco mais sobre qual é a mensagem que esse texto nos ensina. O que nós vamos fazer hoje, eu acho que a gente vai conseguir chegar nesses 2 pontos apenas. Primeiro, entender o que é uma narrativa do Antigo Testamento,
E segundo, quais são os princípios básicos para entender uma narrativa do Antigo Testamento. Então, o que é uma narrativa do Antigo Testamento e quais são os princípios básicos para entender essas narrativas. Então, o que é uma narrativa do Antigo Testamento? Primeiro, vamos pensar sobre o que é uma narrativa. Uma narrativa conta uma história. Existem narrativas fictícias, ficcionais, né? Então, se você pega Crime e Castigo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos ali uma narrativa ficcional, é um livro de ficção. A Bíblia contém algumas narrativas ficcionais, por exemplo, algumas das parábolas de Jesus têm essa característica. Não é? Então, ele conta uma história, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Ela tem personagens, ela é narrada como uma história, mas ela não é uma história que aconteceu de verdade, ela é uma narrativa ficcional. Mas no Antigo Testamento, as narrativas são, sobretudo, narrativas históricas, e é nessas narrativas históricas que a gente vai focar. Então, uma narrativa conta uma história, e ela conta essa história por meio de personagens que superam obstáculos até chegarem a uma resolução. Então, toda a narrativa do Antigo Testamento tem alguns elementos fundamentais, certo? Que são os tijolos dessa construção, né? Os elementos, os blocos de montar de toda a narrativa. Então, toda narrativa tem o quê? Toda narrativa tem, em primeiro lugar, personagens. Um protagonista, né, que é aquele personagem primário no enredo, que passa pelos principais obstáculos e que chega até uma resolução. A maioria das narrativas tem também um antagonista, que não é necessariamente um inimigo, mas é aquele que cria o conflito, que cria o obstáculo, certo? E que desencadeia a trama. Então, às vezes é um inimigo de verdade, mas às vezes é simplesmente um outro personagem que estabelece aquela trama, que faz com que ela comece a girar. E há outros personagens secundários que se envolvem na história de diferentes formas. Então, toda narrativa tem personagens. Toda narrativa tem também cenários. E cenários ou cenas não são apenas lugares. O tempo em que uma narrativa acontece, o lugar onde ela acontece, a cultura onde ela acontece, o ambiente social, tudo isso compõe o cenário da narrativa. E é sempre importante a gente entender esse cenário. Por exemplo, a gente vai conversar um pouco sobre Caim e a história de Caim e Abel daqui a pouco, mas se você quiser abrir comigo aí em Gênesis capítulo 4, para a gente dar uma olhada e pensar sobre esses elementos. Quem são os personagens na narrativa de Gênesis capítulo 4, versos 1 em diante? Então, quem são personagens nessa narrativa? Nós temos Caim e Abel como os principais personagens. Adão e Eva aparecem ali no início, né, como concebendo esses dois filhos, mas os personagens principais da história são Abel e Caim. Interessante que, do ponto de vista literário, quem seria o antagonista nessa passagem? Eu vou arriscar dizer, me entendam bem, que Deus é o antagonista nessa história, porque é Deus quem cria o conflito. Não que Deus seja inimigo de Abel e Caim, mas é Ele quem cria o conflito quando Deus recebe, aceita Abel e sua oferta, mas rejeita Caim e sua oferta. Então é esse ponto da trama que desencadeia o que vai acontecer depois. O ódio de Caim contra o seu irmão, o homicídio e assim por diante. Então Deus é o antagonista, não no sentido de que ele é inimigo de Abel e Caim, mas no sentido de que ele é quem desencadeia a trama. E qual é o cenário? A gente pode pensar muitas coisas sobre o cenário, mas o principal ponto de cenário nessa narrativa é o fato de que nós estamos aqui no primeiro acontecimento depois da expulsão de Adão e Eva do jardim. Então, eles estão a leste do jardim, eles foram expulsos do Éden, e esse é o cenário. Então, é um cenário agora de um mundo caído no qual eles são jogados como parte da maldição. E ainda dentro desse contexto que a gente poderia imaginar, desse cenário, a gente tem o fato de que Deus acabou de dizer que Ele vai colocar inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então, a gente tem personagens, a gente tem um cenário, e a gente tem um enredo. O que é um enredo? O enredo é o desenrolar da história, e esse enredo é marcado por pontos de referência. Esses pontos de referência são os principais acontecimentos, pontos de virada, resoluções e assim por diante. Então, a gente tem uma história cheia de detalhes, mas se eu pedisse a você para resumir a história de Caim e Abel, você ia levantar os pontos principais. Quais são os pontos principais? Eles são os primeiros filhos de Adão e Eva, eles estão ali expulsos do jardim junto com seus pais,
eles oferecem sacrifícios a Deus, ofertas a Deus. A oferta de Caim e o próprio Caim são rejeitados, Abel e sua oferta são aceitos. Isso desencadeia uma relação de ódio, né? Um irmão passa a invejar e odiar o outro, e no final ele vai cometer homicídio, e como consequência desse primeiro homicídio, ele vai ser expulso para ainda mais longe do jardim. Então nós temos aí personagens, cenários e enredo. Esses são os 3 elementos de toda a narrativa. Então, quando você lê uma narrativa do Antigo Testamento, você está fazendo sua leitura diária no livro de Gênesis, ou no livro de Êxodo, ou no livro de Ruth, a primeira coisa que você precisa tentar entender são essas coisas básicas. Quem são os personagens do texto? Onde é que eles estão? O que é que eles estão fazendo ali? Quais são os principais acontecimentos que vão desencadear a narrativa? Então, se a gente fosse para o livro de Ruth, a mesma coisa, né? Como é que o livro de Ruth começa? Qual é o cenário? A gente está no tempo dos juízes, a gente tem a cidade de Belém, e a gente tem ali uma fome que acontece, e essa fome desencadeia o início da narrativa. Elimeleque sai com seus filhos, morrem os 3 homens, e assim por diante. Então, sempre pensar nesses elementos básicos para começar a entender o que a gente está lendo. Um outro aspecto ainda nessa pergunta, o que é uma narrativa do Antigo Testamento, é a gente entender que toda narrativa bíblica acontece em 3 níveis. Existem 3 níveis da narrativa bíblica como um todo. O primeiro nível, o nível mais alto, é aquilo que às vezes a gente chama de metanarrativa. O que é uma metanarrativa? É uma história que explica todas as outras histórias. É uma história maior dentro da qual as histórias estão inseridas. Qual é a metanarrativa da Bíblia? É o plano universal de Deus de glorificar o seu próprio nome na criação, na queda, na redenção, na consumação, por meio de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. É aquilo que nós chamamos de história da redenção. Então, a gente precisa lembrar que quando a gente lê qualquer história da Bíblia, essa pequena história é uma pecinha de um quebra-cabeça maior, que é essa grande história da redenção. E a gente precisa saber, tentar relacionar sempre essa pequena história com essa história maior, que é a história da redenção. Entre essas pequenas histórias e a história maior, que é a história da redenção, nós temos um nível intermediário, que a gente pode chamar de narrativas épicas. São as grandes épocas que marcam diferentes períodos no desenrolar dessa história maior. Então, quando você lê uma narrativa bíblica, sobretudo no Antigo Testamento, a primeira pergunta que você poderia tentar responder, depois de entender os elementos básicos, é: em que momento do tempo e da história da redenção eu estou? Então, aqui na história de Caim, onde é que a gente está? Nós estamos logo após a queda. E nós estamos antes de alguns acontecimentos muito importantes que a gente vai ver no restante do livro de Gênesis. Nós estamos antes, por exemplo, do dilúvio, nós estamos antes do chamado de Abraão. Então, nós estamos num momento muito peculiar da história. Talvez você vá lá para o livro de Ruth e vá tentar entender o livro de Ruth. Onde é que nós estamos? Nós estamos no período dos juízes. Lembra o que marcava o período dos juízes? Como é que o livro dos juízes termina? Qual é o refrão? Não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, no momento em que você lê Ruth, capítulo 1, verso 1, e diz assim, no tempo dos juízes, ou no tempo que os juízes julgavam, imediatamente você tem que se lembrar, eu estou naquele período de caos, né, em que a nação de Israel se tornou basicamente como uma nação pagã. É assim que Juízes termina. Israel está mais parecido com Sodoma e Gomorra do que com a nação. Né? Acontece uma violência sexual lá que é tão grave quanto a que tentaram fazer com as filhas de Ló lá em Sodoma e Gomorra. Então, nós estamos no período de caos, a nação está totalmente desordenada. Mas a gente olha para a história do livro de Ruth, que acontece basicamente em Belém. E o que é que Belém é dentro do livro de Ruth? Uma cidade onde todo mundo, os personagens principais, são cheios de misericórdia. Então, Belém é essa cidade que um comentarista de Ruth chama uma ilha de graça, né? Porque no meio do caos do período dos juízes, Belém é retratada ali como uma cidade em que Boaz é misericordioso, Noemi e Ruth são mulheres misericordiosas. Então, a gente vai, esse cenário da narrativa e, sobretudo, a época em que ela está acontecendo, nos ajuda a entender o todo. Então,
a gente vai ter grandes épocas nas narrativas do Antigo Testamento. A gente tem a criação, a gente tem a aliança com Abraão, a gente tem o período de Moisés, o período da conquista da terra prometida, a gente tem o período dos juízes, a monarquia, a aliança com Davi, o fracasso geral dos reis de Israel, o caos depois da divisão do reino em norte e sul, terminando com a conquista do reino do norte pela Síria, o exílio do reino do sul na Babilônia e assim por diante. Depois, o retorno da terra e a esperança da chegada do Messias. Então, uma pergunta muito importante quando você lê uma pequena narrativa do Antigo Testamento como é que isso aqui se encaixa na história maior de como Deus está salvando homens por meio de Jesus Cristo? Como é que Ele está glorificando o nome dEle na salvação de um povo por meio de Jesus Cristo? Aí eu venho para esse nível intermediário. Em que período da história do povo de Deus eu estou? Em que aliança? Em que momento do reino? Estou na monarquia, estou nos juízes? Entenderam? Então, esse é um ponto extremamente importante. Saber que a narrativa bíblica se desenrola nesses 3 níveis. A metanarrativa, a história que explica todas as histórias, as épocas, as grandes épocas que marcam o desenrolar dessa história maior, e então a gente tem aqui embaixo as narrativas de primeiro nível, então as narrativas individuais que a gente vai lendo, a história de José, a história do casamento de Isaac e assim por diante. Então, por que é importante, antes da gente avançar, por que é importante conhecer esses elementos e esses níveis da narrativa bíblica? Em primeiro lugar, como eu já disse, é para entender os níveis mais básicos da história. O que está acontecendo? Quem está falando? Com quem essa pessoa está falando? Onde eles estão? Qual é a relação dessa cena com o que veio antes e com o que vem depois? Certo? É assim como a gente lê qualquer história, né? Se você abre um livro, sei lá, Harry Potter, você abre no meio do livro, e você começa a se perguntar, quem é que está falando aqui? Quem é essa pessoa? De onde ela veio mesmo? De que casa ele é dentro lá de Hogwarts? Né? Então você começa a se perguntar e tentar entender a relação daquela parte com o todo. Você não abre Harry Potter e diz, agora eu li só esse pedacinho aqui, eu vou entender tudo. Né? Ou então eu vou tirar uma mensagem para a minha vida aqui lendo. Não. Né? Você conecta aquela narrativa com o que veio antes e com o que veio depois, pensando que essa narrativa é parte de um todo. Então, a gente precisa conhecer esses elementos, esses níveis da narrativa bíblica, para situar uma narrativa menor no contexto de uma narrativa maior. Voltando aqui para Caim e Abel, né, eu falei que essa narrativa acontece logo depois da queda do homem. Deus profere uma maldição e, em seguida, expulsa aquela família do jardim. Antes de fazer isso, Deus disse algo muito importante. Deus disse à serpente, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então, Eva ouviu essa mensagem, Eva ouviu essa maldição e promessa. E qual é a promessa? Um filho de Eva vai esmagar a cabeça da serpente. Então, quando Caim e Abel nascem, o que é que você imagina que Eva está pensando? E o que é que nós somos chamados a pensar? Agora vai nascer o filho de Eva, e esse filho de Eva vai esmagar a serpente e a sua descendência. Só que aí o que é que a gente descobre? Na verdade, dentro da própria família de Eva, nós temos as 2 descendências. A gente não tinha recebido essa informação antes. Caim e Abel são 2 filhos de Eva, só que um, na verdade, mostra pela sua conduta ser o filho da serpente. Então, algo que a gente não sabia antes, mas a ideia de inimizade que Deus anunciou vai ser melhor explicada agora. Então, eu começo a conectar com o que aconteceu antes. Esses 2 irmãos são inimigos entre si, o que mostra que eles são parte de 2 descendências diferentes. Eles são parte dessa inimizade que Deus anunciou. E o resto do livro de Gênesis vai falar de irmãos brigando, não é verdade? Então, essa inimizade está acontecendo ali dentro de uma mesma família, em boa parte da narrativa de Gênesis. Então, quando a gente situa essa narrativa menor dentro da narrativa maior, a gente começa a fazer essas conexões. Então, Caim e Abel são um o filho da mulher e o outro o filho da serpente, espiritualmente falando. E o que é que chama a atenção? É que a gente esperava que Abel esmagasse Caim, né? Já que um é o filho da mulher e o outro é o filho da serpente. Mas Abel é esmagado. Abel é que é assassinado. Então, nós entendemos imediatamente, esse não é o fim da história, porque Deus prometeu que um filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e isso ainda não aconteceu. Então, isso aponta para a gente que a história não terminou, a gente vai esperar pelo final, e a gente continua lendo,
esperando pelo final. Então, eu preciso desses conceitos para saber encaixar essa narrativa menor dentro do contexto de uma narrativa maior. E aí, ainda dentro dessa ideia, a gente precisa aprender que, às vezes, uma narrativa aparentemente aleatória pode indicar algo importante sobre o propósito de uma narrativa maior. Por exemplo, quem sabe me dizer quem é o personagem principal dos capítulos 37 a 50 de Gênesis? Quem lembra? Oi? José. Então, José é o personagem que domina a narrativa, começando no capítulo 37, quando ele tem ali o sonho, e ele é o personagem principal até o capítulo 50. Só que a gente tem no capítulo 38 uma narrativa que aparentemente não tem nada a ver com José. Quem lembra qual é? O seminarista está na prova aí. Capítulo 38, nós temos a história de Judá e Tamar, né? Quando os filhos de Judá morrem sem filhos, e Judá, com medo de que os outros filhos morram também, ele manda Tamar para longe. Você lembra da história, ele termina dormindo com Tamar, achando que ela é uma prostituta. Ele pede para Tamar ser morta, e Tamar diz, olha, o pai do menino é quem era o dono desse cajado aqui. Então, Judá vê aquilo ali e ele reconhece, ele diz, essa mulher é mais justa do que eu. Por que isso é importante? Essa narrativa não parece ter nada a ver com nada que acontece dos capítulos 37 a 50. Mas o fato dela estar ali deveria chamar a minha atenção. É o autor inspirado pelo Espírito. Por que essa narrativa está aqui? Aí você vai, depois, em casa, fazer esse dever de casa de ler Gênesis 37 a 50, e você vai descobrir que, na verdade, Gênesis 37 a 50 não é só sobre José. É sobre José e Judá. E esse acontecimento aqui, que parece não ter nada a ver com o resto da história, ele, na verdade, é o começo de uma história de redenção, a história de como Judá, que havia sido o comparsa principal na venda de José, né? Ele é um dos principais atores, agentes ali do crime. Esse homem que mostra impiedade, que se preocupa consigo mesmo e com a sua descendência, que não ama o seu irmão, esse homem, a partir desse episódio com Tamar, parece que algo acontece com ele. Por quê? Porque lá no final do livro, no capítulo 44, acho que é o 44, quando José quer manter Benjamim preso e soltar os outros irmãos, Judá faz algo que você não esperaria que ele fizesse, conhecendo o homem do capítulo 37 e 38. Você esperaria que Judá dissesse, fique aí, Benjamim, vou livrar a mim e a minha família, estou voltando para casa, tchau, Benjamim. Mas, na verdade, o que é que Judá faz? Judá diz, deixa o menino sair, e eu fico como escravo. Então, Judá se oferece como sacrifício, ele se oferece como um substituto do seu irmão. Ele vendeu um irmão, agora ele se oferece como substituto de um irmão. Então, algo profundo aconteceu com a vida dele e provavelmente tem a ver com aquele episódio de Tamar. E a gente vai entender um pouco mais disso já já. Vou voltar para essa história rapidinho. Então, vamos avançar. Quais são os princípios básicos para entender uma narrativa do Antigo Testamento? Eu vou dar 3 princípios. A gente poderia dar mais, eu quero focar nesses 3. Em primeiro lugar, toda narrativa tem um fim. E esse fim é a chave para entender o propósito geral da narrativa. A gente poderia dizer de outra forma, que é a forma como Aristóteles diz. Aristóteles diz que o fim da narrativa é o seu destino. Então, quando a gente conhece a história sabendo do fim, a gente entende melhor as partes, né? Quem aqui já viu O Sexto Sentido? Né? Assistir aquele filme pela primeira vez é uma experiência muito boa, porque você não sabe o que vai acontecer, né, na grande virada, e você está ali empolgado e, de repente, você é enganado, você leva uma rasteira do roteiro, certo? Agora, vá assistir O Sexto Sentido pela segunda vez. Continua sendo interessante, porque aí você vê como cada cena se encaixa. Né? Vou pressupor que tem gente aqui que nunca assistiu, então não vou entregar a parte boa do final. Certo? Então, você tem ali cada pedacinho da história, se você assistir de novo, conhecendo o final, cada pedacinho da história se encaixa perfeitamente. A mesma coisa é com a Bíblia.
Quando a gente lê a primeira vez, é uma leitura empolgante, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, tem a surpresa do novo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ler as Escrituras mais de uma vez. E quando a gente lê uma narrativa bíblica, um livro bíblico pela segunda vez, o que a gente precisa é ter em mente o final. Porque o final vai nos ensinar muito sobre as partes que a gente está lendo. E aí eu queria que você lembrasse qual é o final de Gênesis, para a gente entender o que eu estava falando sobre José e Judá. Qual é o final de Gênesis? O final de Gênesis contém uma bênção de Jacó, falando como um profeta para todos os seus filhos. E essa bênção tem algumas coisas intrigantes. A primeira coisa que a gente já deveria esperar, porque a gente leu do 37 ao 50, é que José recebe uma bênção especial. O que é que José recebe? José recebe o direito de primogenitura. O primogênito ganhava o quê? Ele ganhava uma dupla herança. E o que é que José ganha? Ele ganha 2 tribos, Manassés e Efraim. Os 2 filhos de José se tornam nomes de tribos de Israel, porque José recebeu a primogenitura. José recebeu de Jacó o direito de um filho primogênito. Ele é quem vai receber a porção dobrada. E nenhuma surpresa até aqui. Ele é o filho que sonhou que os irmãos se curvariam diante dele. Ele é o filho que se tornou grande no Egito, que acolheu seus irmãos. Um homem irrepreensível que fugiu da sedução da mulher de Potifar. Você espera que José receba o dobro se você leu a narrativa com o mínimo de cuidado. Mas acontece algo que é meio inesperado. José recebe a primogenitura, mas Judá recebe o direito de reinar. A bênção que é dada a Judá diz: o cetro não se apartará de Judá até que venham Siló e a ele se submeterão os povos. Então, a bênção que é dada a Judá lá no fim, depois que você leu, você começa a ler a narrativa com outros olhos. Espera aí, eu estou esperando um filho da mulher, lá de Gênesis. Eu estou esperando um descendente de Abraão que vai abençoar todas as famílias da terra. E agora eu estou esperando que Jacó, que vai ser o pai de uma grande nação, dê a coroa a um dos seus filhos. Esse filho vai reinar. Mas eu esperava que fosse José. Mas por que Judá? A resposta está no fato de que Judá se oferece para ser um substituto do seu irmão. Ele se oferece para ser escravizado em lugar do seu irmão. E esse gesto de expiação, esse gesto de sacrifício que Judá faz com que ele se torne aquele que tem o direito de reinar. É da descendência de Judá que vai vir o grande rei de Israel. Então, quando a gente vai avançando na leitura da narrativa bíblica, o que é que a gente vai descobrir? Que, de fato, é isso que acontece. Quem é que vai reinar? Primeiro, Saul, que era de Benjamim, mas ele não fica por muito tempo no trono. E o rei que se levanta é o rei Davi. E é da casa de Judá que sai o rei. E de onde vem o Senhor Jesus Cristo, o substituto? Aquele que de fato oferece a sua vida em lugar dos seus irmãos. Ele vem da descendência de Judá. Então, quando eu leio Gênesis 38, parece que não faz sentido estar ali. Inclusive, está fora de ordem cronológica. Judá era muito novo para ter filhos já de idade adulta, ali naquele lugar do capítulo 37, seguindo-se ao capítulo 37. Mas o narrador coloca aquela história ali de propósito, para nos dar a entender que, Gênesis 37 em diante não fala apenas sobre sobre José, fala também sobre Judá. Então, o que nós precisamos entender, esse é o primeiro princípio, é que cada elemento de uma narrativa, cada ação, cada palavra faz sentido em relação ao rumo que a narrativa está tomando. Se eu souber para onde ela está indo, eu entendo melhor o que está acontecendo aqui. Certo? Então, o primeiro princípio é esse. O fim de uma narrativa é a chave para entender o seu propósito geral. O segundo princípio é o seguinte, e por isso eu preciso ler mais de uma vez, porque eu preciso saber o final e voltar para ler do começo de novo. Em segundo lugar, as narrativas do Antigo Testamento são relatos teologicamente carregados. O narrador do Antigo Testamento, a gente poderia dizer nenhum narrador é imparcial, mas o narrador do Antigo Testamento,
ele é um teólogo, sempre é um teólogo, seja Moisés aqui em Gênesis, seja o autor de Ruth, seja o autor do livro de Daniel, ele é um teólogo, ele não quer apenas narrar a história como um jornalista, talvez imparcialmente quisesse fazer. Ele quer ensinar algo sobre Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, qualquer narrativa, nós precisamos saber que nós estamos lendo uma interpretação do evento narrado. E com isso eu não estou dizendo que a interpretação não é confiável, porque ele é inspirado pelo Espírito. Mas o que eu quero que você entenda é que ele está dando uma perspectiva do evento para nos ensinar algo sobre Deus e seus propósitos. E por isso o que ele escolhe mostrar e o que ele esconde é importante. O que ele escolhe relatar e o que ele não escolhe é relevante. Por exemplo, a gente lê Gênesis, a história do sacrifício de Isaac, né, lá em Gênesis 22. E a gente fica pensando, o que Isaac pensou? Será que Isaac aceitou? Que idade Isaac tinha? Né? O que será que passou pela cabeça do menino? O narrador escolheu não falar sobre Isaac, ele não dá voz a Isaac. Por quê? Porque esse relato é sobre Abraão. Esse relato é sobre como a fé de Abraão é capaz de crer que Deus pode fazer o filho dele passar pela morte e recebê-lo de volta. Então, Isaac não recebe voz ali porque não é sobre a fé de Isaac, é sobre a fé de Abraão. É depois do quase sacrifício de Abraão que Deus vai dizer, agora eu sei que tu me temes, porque não me negaste o teu único filho. Então, o que o narrador escolhe mostrar e o que ele escolhe responder é importante para a gente. E a gente não deveria ficar imaginando, o que será que aconteceu com Isaac, etc, etc. Por quê? Porque o enfoque do narrador é o enfoque que o Espírito Santo quer nos ensinar. O narrador nos dá uma interpretação inspirada, e com essa interpretação ele nos dá o ângulo e a perspectiva que nós devemos usar para ler o texto. Então, muitas vezes a gente se perde fazendo perguntas que o texto não quer responder. Nós precisamos de uma perspectiva correta sobre o texto. Então, por exemplo, conhecendo o fim do livro de Ruth. Quem lembra qual é o fim do livro de Ruth? A genealogia de onde vem, chegando até o rei Davi. Conhecendo o final do livro de Ruth, eu sei que todo o enfoque que o narrador quer dar é para chegar nesse ponto em que Ruth se torna mãe de Obed. Certo? É isso que ele quer ensinar. Não é uma história de amor, necessariamente, certo? Mas é a história de como Deus é fiel às suas promessas, e ele vai mostrar a sua fidelidade, fazendo essa moabita ter um filho do qual nascerá o rei de Israel. Então, esse enfoque é a perspectiva teológica do narrador, e nós precisamos usar esse enfoque para ler as Escrituras. Último princípio. As narrativas do Antigo Testamento ensinam como nós devemos viver, porém, geralmente de forma indireta. As narrativas do Antigo Testamento ensinam como nós devemos viver, porém, geralmente de forma indireta. Aqui, irmãos, tem dois alertas que nós precisamos fazer. Um deles é algo que a gente às vezes escuta até em círculos reformados, quando as pessoas dizem assim, esse texto é sobre Jesus, não é sobre você. Mais ou menos. Se é sobre Jesus, é sobre mim também, certo? Já que eu sou parte dessa história, certo? Então, de fato, em cada narrativa bíblica eu tenho algo a aprender sobre como eu devo crer em Deus e o que eu devo fazer. E Paulo vai dizer isso, ele vai dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras sejamos encorajados. Então nós temos em toda a narrativa do Antigo Testamento algo a aprender sobre como nós devemos viver. Toda narrativa nos dá uma perspectiva de Deus para a nossa própria vida. Revela quem nós somos, qual é o nosso destino e nos dá direção. Acontece que raramente uma narrativa bíblica vai nos dizer se o comportamento daquele personagem é certo ou errado, elogiável ou condenável. Cabe a nós, como leitores que conhecem o resto das Escrituras, discernir. Por exemplo, né, os debates que sempre vão acontecer. Raabe fez certo em mentir para entregar os espias, para não entregar os espias, as parteiras fizeram certo ao mentir para... O narrador nunca disse se elas estavam certas ou erradas, mas ele espera que você conheça os mandamentos de Deus. Ele espera que você conheça o 9º mandamento, e ele espera que você saiba discernir que talvez elas não tenham feito o que é certo, mas Deus usou aquilo ali para cumprir os seus propósitos. Um exemplo mais claro do que esse.
Você vai lá para 1 Samuel capítulo 11 e você vê Davi pecando com Batseba. O narrador nunca diz que Davi pecou. O narrador nunca diz que Davi fez o que era errado. Como é que a gente sabe? A gente sabe porque a gente preenche as lacunas. Como? Eu me lembro do 7º mandamento, certo? Não adulterarás. Então eu já sei que o que Davi fez é errado, porque eu conheço a lei de Deus. Mas mais do que isso, quando Deus manda o profeta Natã confrontar Davi. Natã também nunca disse que o que Davi fez era... Ele não diz explicitamente que o adultério de Davi era errado. Mas ele diz muita coisa. E uma das coisas que ele diz faz com que Davi se arrependa. Então, o arrependimento de Davi indiretamente me ensina que Davi estava em pecado. E um terceiro ponto é que o narrador faz questão de nos mostrar as consequências desastrosas do que Davi fez. Então, Davi vai sofrer a morte do filho que ele teve com Batseba, e dali para frente o seu reino entra em declínio. Seus filhos se voltam contra ele, a nação se torna desordenada, e tudo começa ali no episódio com Batseba. Então o narrador não precisa dizer que o que ele fez é errado, ele mostra. Ele não precisa falar, isso aqui viola o 7º mandamento. Ele mostra as consequências desastrosas do pecado. E ao fazer isso, ele nos dá uma imagem que é muito mais vívida, né? E por isso as narrativas são tão importantes. Às vezes a gente acha, eu gosto de ler as epístolas, porque ali Paulo diz claramente o que é que eu preciso crer. Mas se eu não tiver as histórias por trás, o meu conhecimento fica muito seco, né? Então, eu fico impressionado, estudando o livro de Daniel, né, na preparação para esses sermões, né, em como essas histórias moldam a nossa vida e como elas moldaram os próprios autores do Novo Testamento. Já disse isso antes, né? Pedro usa imagens de um leão querendo nos devorar. De onde ele tirou isso? Né? Se não foi de Daniel capítulo 6. Então, as histórias elas têm o poder de marcar a nossa imagem de uma maneira que o ensino direto às vezes não tem. Então, essas imagens elas são dadas a nós para a gente conhecer muito melhor aquilo que é ensinado de outra forma em outros lugares da Bíblia. Então, a gente precisa das narrativas para que a nossa imaginação moral, para que os nossos apetites morais sejam moldados. Então, eu preciso do 7º mandamento, eu preciso saber, não adulterarás. Mas eu também preciso lembrar, se eu ousar quebrar o 7º mandamento, o que é que pode acontecer comigo? A Bíblia mostra o que acontece com quem adultera. Está lá o exemplo de Davi e toda a ruína que ele enfrentou. Então, as narrativas têm esse poder. Então, vamos encerrar lembrando quais são os principais elementos de uma narrativa. Personagens, cenários e enredo. Quais são os 3 níveis da narrativa bíblica? A história da redenção, as grandes épocas da história do povo de Deus e as histórias individuais que compõem essa narrativa maior. E quais são os 3 princípios básicos para ler uma narrativa do Antigo Testamento? Primeiro, as narrativas têm um fim, e esse fim é o destino, a chave para entender as diferentes histórias. Segundo, as narrativas contêm uma interpretação teológica dos eventos, nos ensinam sobre quem Deus é e o que Deus requer de nós. E terceiro, as narrativas fornecem uma moldura para nós enxergarmos a nossa própria vida, quem nós somos e como nós devemos viver, ainda que faça isso de forma indireta. Irmãos, para que nós devemos saber essas coisas? Não é simplesmente para conhecer um pouco mais de hermenêutica, coisas desse tipo. É para nós podermos ler as Escrituras como o nosso catecismo diz. Ler as Escrituras com o desejo de conhecer, crer e obedecer à vontade de Deus nelas revelada. Ler com diligência e atenção ao seu conteúdo e propósito. Ler com meditação, aplicação, abnegação própria e oração. Nós passamos 3 minutos, mas se algum irmão tiver uma pergunta, fique à vontade. Pode ir até 12h05. Não? Então, vamos orar e nos encontramos à tarde. Obrigado, Senhor, por nos dar histórias que moldam a nossa imaginação, o nosso entendimento, que nos fazem compreender mais de quem Tu és, do que o Senhor requer de nós. Ajuda-nos a ser estudantes sérios e diligentes da Tua Palavra, que não ousemos falar da Tua Palavra aquilo que é a nossa própria impressão do texto, mas que falemos
que entendamos e falemos, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar e nos falar. Abençoa-nos no restante desse dia, nos ajuda a guardá-lo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, irmãos.